Olá a todos, tudo bem? Aqui é Rafael Chacon e mais um vídeo do nosso canal é Cristo que Passa. Bom, o vídeo de hoje, eu acredito que vai ser bem interessante. Vamos tratar sobre o dízimo. Muita gente faz muita pergunta sobre o dízimo, né? Ainda mais porque uns anos para cá tomou muito renome esse tipo de questão, porque as pessoas se perguntavam, olha, os protestantes cobram tanto, esse aspecto e algumas vezes alguns trazem certos exageros sobre o tema. A igreja não fala sobre isso, de repente começou a aparecer a pastoral do dízimo em vários lugares. Então, quem está certo nessa história? Como é que se deve pagar isso aí? É simplesmente eu pegar 10% do que eu ganho e doar na igreja? Eu sou obrigado a isso, senão eu vou estar cometendo um pecado? Como é que é isso? Me ajuda aí, me explica. Né? Ou outro amigo uma vez me perguntou, e para quem eu pago o dízimo? Né? Eu vou na paróquia que eu estava indo, eu vou na paróquia que eu comecei agora, eu vou para onde? Não é? Vamos tratar desse tema um pouquinho, para a gente poder esclarecer e viver, né, de um modo mais tranquilo e também mais autêntico o nosso cristianismo, o nosso catolicismo. Bom, então vamos começar com o primeiro ponto, vamos saber o que é que significa dízimo. Dízimo vem em transformar, né, em dividir em 10 partes aquilo ali, né, e um décimo daquilo ali é o que você vai ofertar. Né, ofertar ou, como alguns falam, doar ou devolver. Aí cada um coloca o termo que acha mais adequado. Mas basicamente é isso. Você vai pegar um décimo do que você conseguiu de alguma coisa, né, e vai ofertar. Isso é uma prática muito antiga. Tá? Na verdade, na Bíblia, isso já surge com Abraão. Né? Abraão, quando chega até o rei sacerdote Melquisedeque, ele já oferece a ele dízimo. Não é? E aí você fala, ué, mas onde é que estava esse dízimo antes que não tinha aparecido na Bíblia? Então, de onde vem isso, né? De repente, Abraão, acho que vocês entendem bem o contexto que eu estou falando, né? Abraão está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Né? Ele, quando começa uma história mais longa e complexa, falando do povo eleito de Deus. Né? Teve a criação com Adão e Eva, Deus vai chamando algumas pessoas, vai continuando sempre seu relacionamento com o ser humano. Chega um ponto que as pessoas estavam bem afastadas de Deus e seu conhecimento ter sido muito diluído ou perdido no meio das culturas e povos. E, num determinado momento, ele chama um homem da cidade de Ur dos Caldeus, né, que é Abraão. E com ele começa toda a jornada do povo eleito. Né? O povo eleito que começa com os judeus e culmina com a Santa Igreja. Então, Abraão é o nosso pai da fé de todos aqueles que creem no único Deus e em Jesus Cristo. Bem, então Abraão é chamado e de repente, né, entre as suas diversas histórias e conquistas e lutas, né, tem muita história ali. Abraão, vale a pena ler o livro do Gênesis para quem não conhece. Tem muita surpresa para quem só ouviu falar, ouviu um filme, ou leu um livro, ouviu um desenho. Quando você vai ver a história dele, tem muita coisa para a gente aprender sobre esse grande homem de Deus. E bem, dentro disso aparece ali o dízimo meio que do nada, vamos dizer. Né? Então, assim, há de se deduzir, como não houve o mandamento de Deus, uma instrução divina anterior a isso, nem nada, que devia ser uma prática comum dos povos, né, em gratidão pelos dons que recebe. O que era, sobretudo naquela época? Olha, um plantio, né, plantio dava colheita, seus animais, né, se reproduziam, o leite, ou seja, as diversas manufaturas que você conseguia fazer, ou mesmo as suas conquistas militares. Você agradecia isso como recebido da divindade e em sinal de gratidão e reconhecimento você ofertaria 10%, né, o dízimo, a 10ª parte daquilo ali, como um ato de reconhecimento que aquilo ali foi recebido, né, da divindade, e não um ato simples, eu conquistei só porque eu sou bom mesmo, então não devo nada para ninguém. Né? E foi assim com Abraão, né? Um bom costume, um belo costume, que ele atuou ali. Só um parênteses, né?
Tudo bem que foi um hábito que de repente outros povos e nações já tinham, mas a gente já consegue ver isso desde o começo. Desde o começo da criação, segundo o próprio livro do Gênesis, não é? Logo depois da história da queda de Adão e Eva, o que é que nós vemos? A história de Caim e Abel. E onde começa toda a confusão entre Caim e Abel? Justamente quando Caim e Abel fazem suas ofertas a Deus, né? E a oferta de Abel é mais agradável ao Senhor do que a Caim, o que deixa ele com ciúme do seu irmão e vai matar o irmão, né? Sem querer entrar em diversos méritos ou explicações de toda essa cena, esse contexto, o que vale aqui é ver como já haviam ofertas desde os primeiros homens, demonstrando a sua gratidão ao Criador por aquelas coisas que eles conseguiram fazer frutificar, não é? E aquilo ali foi se cristalizando em algum modo, de alguma maneira, se criou o hábito do dízimo, que depois de Abraão, né, aí já no, com Moisés e nas instruções que são dadas ao povo de Deus, que saiu da escravidão no Egito, já são indicados aí sim o mandamento divino, instruções e normativas sobre o dízimo. Vou deixar aqui nesse vídeo algumas citações para que vocês possam ver. Tá? Sobretudo, a maioria está ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, no Pentateuco. É isso, basicamente, mais uma citação explícita no livro de Malaquias, da Segunda Crônicas. Né? É rapidinho. Bem, dito isso, então, vemos que existe aí o dízimo como um hábito das culturas, que com um tempo provavelmente foi se cristalizando nesse numeral, vamos dizer assim, né, no 10º, né? E a gente via como isso foi vivido, inclusive como um mandamento para o povo eleito no Antigo Testamento. Porém, aí chegamos ao grande ponto. E com Cristo? Como é que era feita a coisa? Com Cristo muita coisa muda, não é? Mas não muda a necessidade, atenção, de nos demonstrarmos gratos a Deus, né? E demonstrar isso de todos os modos que podemos. Mas vamos lá começar. Primeiro, que não existe nenhum momento ali onde você vê os cristãos, né, vivendo o dízimo como a 10ª parte. Existe sim uma citação de Jesus Cristo, né, em Mateus capítulo 23, onde ele fala que ai de vós fariseus, né, que pagam o dízimo, né, do hortelã e do cominho, mas não vivem a misericórdia, a caridade. Então vejam, quando Jesus vai falar do dízimo, né, com uma coisa estritamente legal, quadrada, né, que eles vão no pé, no mínimo, né, vão cobrar o dízimo do dízimo, mas não sabem viver o amor à caridade, ele está mostrando que, veja, fazer uma coisa que é para você demonstrar seu amor, mas viver uma coisa completamente oposto a isso, não tem validade nenhuma. Então, em vez de engrandecer o dízimo nesse sentido, e repito, a gente vai ver mais profundamente, é algo grandioso, com certeza, viver a oferta a Deus como algo, como gratidão, realmente. Por outro lado, não adianta você fazer isso sem ter o amor a Deus e aos irmãos em primeiro lugar, não é? Bom, assim sendo, entre os cristãos, a prática do dízimo não se tornou, não é algo obrigatório como uma parte, né, como era no Antigo Testamento. Então vamos lá. Como é o dízimo no Novo Testamento? Isso eu vi de um pregador uma vez e achei perfeito. Né? O dízimo no Novo Testamento não é 10%. O dízimo no Novo Testamento, na vida do cristão, tem que ser 100%. É isso mesmo. E aí vai ter gente preocupada. Meu Deus, eu tenho que dar todo o meu dinheiro para a igreja. Calma, calma. Quem é a igreja? Quem somos a igreja? Cada um de nós é você, sou eu. E qual é a primeira igreja que você tem que sustentar? Você e sua família. Você trabalha em primeiro lugar, né? E aí você recebe as bênçãos de Deus dos frutos do seu trabalho, o seu salário, ou
aquilo que você conseguiu vender, se você for um empresário. E disso aí, o principal e o primeiro é você dar condições boas e suficientes à sua família, alimentar a sua família, pagar suas contas, aquilo que é devido. Mas não se esqueçam, a igreja que a gente vai para a missa não é a igreja lá, é aquele padre lá. Não é isso. Não. Nós somos igreja, e por sermos igreja, cada um de nós, a gente precisa viver os sacramentos, a gente precisa viver a Santa Missa, a gente precisa viver casamentos, batizados, precisamos da unção dos enfermos, né? E precisamos fazer com que os lugares onde vamos ter o nosso culto público, né, esteja bem cuidado, esteja asseado, esteja limpo, tenha toda a estrutura, a melhor estrutura possível. Então, peraí, Rafa, me explica logo, como é que eu devo pagar o meu dízimo? Simples. Né? A gente vai ver isso logo mais com o que a igreja nos ensina. Tão simples. Né? Mas deixa eu só fazer um parêntese também. O termo dízimo e a grande preocupação com esse aspecto se veio por dois motivos. Primeiro, porque, como a gente já citou no começo do vídeo, os protestantes, né, alguns, sobretudo os que chamam muito de os pentecostais, e muitos que trabalham com a teologia da prosperidade, ou seja, uma teologia que é voltada a fazer ou demonstrar que se você vive em união com Deus, você tem prosperidade financeira e material. Né? Isso, entre nós, é um completo absurdo a nível evangélico, a nível teológico, a nível das Sagradas Escrituras, a nível da prática da vida das pessoas. Né? Mas tem gente que acredita nisso. Não são nem sequer a maioria dos nossos irmãos protestantes. Né? Mas existem aqueles. Eles ganharam bastante renome, sobretudo no Brasil, mas a nível mundial também existem grandes autoridades ou influências protestantes que pregam esse tipo de doutrina. Né? Mas ganhou muito renome no Brasil. Pessoas que vendiam tudo, doavam tudo que tinham, né, para tentar pagar ao máximo as ofertas que alguns desses pastores, né, pastores entre aspas, pediam. Alguma vez chegaram a criar teorias que eu considero realmente diabólicas, né, onde faz o quê? Dizia o seguinte: olha, você acredita em Deus? Sim? Joia. Então vamos lá. Quanto você quer receber de Deus? Olha a troca. Ah, não, eu quero ganhar 10 mil reais. 10 mil reais é um bom salário. Então é o seguinte, quanto você ganha? Não, ganha um salário mínimo, né? Vamos ver, hoje é 1.500 mais ou menos. Ótimo. Então você vai fazer o seguinte, você vai me dar 1.000 reais do que você ganha, porque 1.000 reais não é 10% de 10 mil, então você vai pagar o dízimo daquilo que você gostaria de ganhar, não é? Então, para isso, servia para quê? Para você obrigar a Deus mostrando que você confia em Deus, né? Deus não vai se deixar ganhar em generosidade, então demonstre que você tem fé e olha o resultado que dava, né? Pessoas com graves problemas financeiros depois para resolver, sem conseguir pagar suas próprias contas, fazendo muitas vezes sua própria família passar fome ou perder os bens que tinham. Né? Isso não é correto, isso não é de Deus. Né? Bem, dito isso, e tirando casos assim, que vieram muito à tona no Brasil, por outro lado também se viu muita coisa. Se levantou muito o fato que várias igrejas também estavam com problemas financeiros para se organizar, porque muitas vezes recebiam pouco, não tinham um levantamento melhor das rendas que tinham. E aí começou muito a se criar e se trabalhar, que se chama de pastoral do dízimo. E a pastoral do dízimo era isso, era pessoas que iam e vão diante das igrejas para tentar conseguir ajudar a Igreja Católica, as paróquias em si, a
ter uma previsibilidade orçamentária, né, para poder fazer um planejamento para pagar suas contas também. Não é? Antigamente era muito mais fácil, a igreja basicamente tinha isenção de quase todas as taxas, né, tinham que pagar. Então, basicamente, você tem que pagar o alimento do sacerdote, que as pessoas também doavam muitas vezes, então não tinha muito problema ou dificuldades para se cuidar das paróquias. Mas o mundo de hoje é muito diferente. Né? É preciso pagar tantas e tantas coisas, tantas e tantas taxas, e água, luz, e funcionários, e o ar-condicionado da igreja, né? Faz parte da conta de luz, eu sei, mas custa bastante. E tem que instalar o ar-condicionado muitas vezes. As paróquias, a grande maioria, como são bem antigas, como já tem suas boas décadas aí, sequer cogitavam, né, na possibilidade de ter um aparelho que ia refrigerar o ar do local. E hoje em dia tem o que mais? Até para baratear isso aí, tem colocar as placas de energia solar. Né? Mas quem é que vai colocar? Quanto é que custa? Enfim, tem uma série de coisas que tem que ser feitas e planejadas. Mas tudo isso existe um custo realmente. Então, a pastoral do dízimo veio para tentar ajudar nesse ponto. Mas, pessoal, se isso, né, se vem separado da parte doutrinal, né, que o dízimo na igreja, né, não é um número fechado, são seus 10%. Né? Se alguém vem falar isso, você tem que pastoral do dízimo para você dar 10%, eu nunca vi ninguém falar isso. Né? Se alguém viu, eu recomendo para falar com o pároco ou com a própria pessoa, se você tiver abertura com ele, para explicar que não é assim. Né? Mas é isso, são pessoas super bem motivadas que estão tentando ajudar a igreja a ter uma previsão orçamentária. E é muito válido. Até porque se perdeu muito entre os católicos o senso disso. Eu estou recebendo, né, muito da igreja, muito de Deus, mas eu vou dar R$ 2 aqui, né, na oferta da missa e pronto. Né? Veja, se é o que a pessoa pode dar. Né? Jesus fala lá no Evangelho que quem deu mais do que todo mundo que estava derramando dinheiro lá no templo foi a viuvinha que deu 2 moedas, que era tudo que ela tinha para viver. Não é? Mas, porém, tem muita gente que tem muitos bens, né? Lhe sobra mais dinheiro, mas dá qualquer coisa para a igreja. Então, trocado realmente, né, para a igreja. Quando não deveria ser assim. Né? E ao contrário. Aí é que está a grande questão. Não é? Aí é que está a grande questão. Quanto eu posso contribuir para a igreja? Eu me preocupo com isso na minha previsão orçamentária. Né? Eu tenho que comprar os alimentos da minha casa, eu tenho que pagar minha conta, seja qual for, tenho que pagar IPTU, IPVA, né? Eu tenho que planejar e pagar as viagens com a família, eu tenho que pagar tantas coisas, né? Meus gostos, meus estudos, meus livros, meus lazeres também, o clube que eu vou com as crianças, a aula de reforço, ou o esporte que meu filho e minha filha está praticando, a escola, etc. Tudo isso totalmente lícito e bom, é importante que as famílias façam. Mas você pode dar alguma coisa com previsão para o bem da paróquia que você frequenta? Você confia naquela paróquia? Você confia naquele padre? Não é? Se não, vai em alguma que você confia, você gosta. Né? Vá nessa paróquia e se inscreva. Né? Não precisa nem se inscrever. O melhor é se inscrever por quê? Porque aí, repito, ali a igreja pode ter uma previsão orçamentária. Então ela sabe, olha,
todo mês eu tenho certeza que eu vou ganhar, não sei dizer, bota aí 10 mil reais, depende muito da paróquia, mas vamos botar aqui, e aqui eu consigo pagar a conta de água, a conta de luz, que custa não sei quanto por mês, com esse outro valor aqui eu consigo pagar o salário dos 2 ou 3 funcionários que tem na paróquia, né? Ainda tem o dinheiro do padre para ele poder pagar a gasolina, né? E se alimentar e fazer o trajeto entre as capelas e mais, enfim. Aí cada um vai vendo. Ah, e aí surge alguma coisa, por exemplo, sei lá, quebrou o microfone da igreja, né? Tem que consertar, não é? Ele vai ter que pedir alguém para que ajude consertando ou pagando o conserto, ou ele pode pegar daquela caixinha e mandar consertar o microfone. Ou se planejar, olha, desse dinheiro todo aqui está sobrando R$ 1.000 aí todo mês, eu vou juntando, porque daqui a tanto tempo eu consigo colocar uma coisa nova aqui que a igreja está precisando, que agora nós podemos ver que vale a pena colocar, sei lá, um ar-condicionado. Se for ar-condicionado, dependendo do tamanho da igreja, não é? Ia demorar tanto tempo. Pelo menos aí ele ia poder também, com a previsão orçamentária, dizer, olha, me deram um orçamento de tanto, né? E meu dinheiro aqui, se eu for esperar para chegar nisso aqui, eu vou ter que esperar 10 anos para conseguir colocar o ar-condicionado. Então a melhor coisa a fazer é a gente abrir uma campanha. Vamos ajudar a doar para o ar-condicionado, eu preciso de tanto, né? Vocês podem ajudar a gente com isso, né? Quem é que pode ajudar, quanto é que pode? E aí cada um, né, ver aquilo que consegue fazer e contribuir apoiando a igreja. Tá? Só queria tratar de mais um ponto com vocês sobre o dízimo. A igreja sempre fala também, sempre falou dos 5 mandamentos da igreja, né? Além dos 10 mandamentos, todo mundo conhece, existem 5 mandamentos que a Santa Igreja coloca para a gente viver bem a nossa vida como cristãos. Né? E são mandamentos sumamente importantes e válidos e que a gente tem que saber e se esforçar para viver. O 5º mandamento, né, para quem não sabe, para quem não conhece os mandamentos, 5 mandamentos da igreja, de repente pode ser até uma boa para um próximo vídeo, né? Se vocês acharem interessante e importante, converse comigo, mande aí nos comentários, mande uma mensagem. Quem sabe a gente não pode fazer um vídeo sobre isso também. Bom, o 5º mandamento, desses 5, fala sobre, muita gente tem a antiga formulação, né? Que é pagar o dízimo conforme o costume. Alguns gostam de deixar assim, não, doar o dízimo conforme o costume. Certo. E é uma terminologia que não é errada. Se você entender o dízimo, né, como essa ajuda possível que você consegue dentro da sua realidade. O que acontece? Muita gente não conseguia ter essa visão, ou tinha uma má formação, uma má interpretação dessa expressão. Inclusive, eu achei interessante, né? Eu estava fazendo uns estudos antes de fazer esse vídeo, e nesse texto da internet, você consegue ver fácil, fala que quem teria mudado o texto para ficar mais compreensível dentro do contexto, sobretudo atual, teria sido o Papa Bento XVI, em 2005, na publicação do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Né? E teria dado a seguinte nova descrição do 5º mandamento da igreja. Em lugar de pagar o dízimo conforme costume, seria atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Olha, essa expressão está perfeita, estupenda. Não é? Porém, como o próprio texto dizia, teria sido em 2005. E tudo bem. Né? E aí, eu diria que está tudo certo. Porém, veja que surpresa. Eu peguei o meu Catecismo da Igreja Católica, o antigo quadradão. O meu é bem velhinho, né? Não sei se eu já mostrei para vocês alguma vez aqui. Ele já é bem surradinho, né? Graças a Deus por ter usado. E aí eu recebi esse aqui no ano 2000, né? No ano do jubileu do ano 2000, no Natal do ano 2000. E dentro do que está lá escrito, existe dos parágrafos 2041 a 2043, falando sobre os 5 mandamentos da igreja. Não é?
E qual não é a terminologia utilizada para o quinto desses mandamentos? No finalzinho aí do parágrafo 24.2, no 2042, fala o seguinte. Desculpe, no final do parágrafo 2043, fala o seguinte. O quinto mandamento, e aqui fala qual é, ajudar a igreja em suas necessidades. Tá? Não está aqui falando de dízimo, fala ajudar a igreja segundo as suas necessidades. Terminologia repetida em 2005. Lembrando que quem escreveu o Catecismo da Igreja Católica, esse aqui, que foi promulgado por João Paulo II, foi o cardeal Ratzinger, que se tornou Bento XVI, e foi também quem escreveu e publicou o Compêndio do Catecismo. Então, sempre com esse desejo de tornar mais claro, compreensível e atualizado as pessoas os textos da igreja. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Fala o seguinte: o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Perfeito, né? Tudo isso ligado a normas do Código de Direito Canônico. Então vejam só, a igreja sempre vai estar preocupada em ajudar os demais. A igreja enquanto instituição. E nós, como seres humanos, também temos que ajudar a instituição a igreja, conforme as nossas possibilidades. Pessoal, não existe um número fechado, não existe um número obrigatório, com o qual vocês podem ou devem contar simplesmente com esse número para fazer sua doação. Mas, todos aqueles que possam, dentro de suas realidades, têm condições e previsibilidade, sem causar danos à sua família, ao seu bem-estar, se inscrevam em suas paróquias. Se inscreva na paróquia que você quiser. Não existe uma paróquia que você é obrigado a estar lá. Eu estou nessa paróquia, mas eu tenho esses problemas aqui todos lá dentro e você não é obrigado a ficar ali. Não existe uma... mas é porque eu moro nessa rua e a igreja na rua de trás. Calma, não é assim que se paga um dízimo. Não é, repito, um cabresto. Não é a força. Não é que eu tenho que ir nesse ou naquele lugar. Obviamente, você vai a uma igreja católica, não é? E lá, naquela que você se sentir melhor, com o seu sacerdote, se vocês puderem, se inscrevam para que eles saibam que podem contar com sua ajuda. Né? Porém, ainda que isso não seja possível, aquela ajuda que vocês puderem dar, que vocês vejam que é possível para vocês, né? Vão na paróquia, mesmo na Santa Missa, e façam sua contribuição para poder ajudar também, né, nas coisas humanas e temporais, materiais da Santa Igreja, quanto instituição. Lembrando sempre, repito, que a primeira igreja, ou seja, aquele primeiro lugar onde Cristo mora, habita, é você e sua família. Vivam sempre unidos a Cristo, vivam essa realidade que se reflete na oração e na forma de viver de vocês de cada dia. Sua família realmente é uma igreja, e é uma igreja que simplesmente vive de luxos enquanto outros vivem necessitados? Ou você sabe partilhar e contribuir aquilo que Deus lhe deu, respeitando as necessidades de vocês, mas partilhando com outros que também têm necessidade, começando pela própria igreja? Lembre sempre, aqui nesse canal é Cristo que passa, e convido a vocês a se unirem mais e mais a Ele, no amor e no serviço à Santa Igreja. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.